pessoal, estamos aqui em mais uma edição do nosso Notarial Talks, edição especialíssima diretamente do nosso congresso internacional que acontece em Brasília. E hoje a gente tem aqui a honra e o prazer de receber um colega notário português, João Ricardo Menezes, tabelião em Porto. E hoje aqui a gente vai poder conhecer um pouco da obra, né, do Dicionário do Notariado. Acho que muita gente já conhece. Quem não conhece, né, que está militando na área, tem que ter esse livro, é um livro obrigatório para a gente. E a gente quer também conhecer um pouco da experiência de como o notariado português vive hoje, quais são as realidades, os atos eletrônicos, e contar um pouco da sua história também, João, tá bom? Então, queria que o senhor se apresentasse, falasse da sua atuação hoje em Porto. Muito bem. Bom, muito obrigado pelo convite que me fazem. É um prazer estar aqui, é uma honra o convite de poder apresentar o meu livro. Tenho não só o Dicionário do Notariado, mas também uma tradução que fiz de um livro de um colega nosso, notário espanhol, Isidoro Calvidal, sobre a digitalização da função notarial e a intervenção à distância, de que o Brasil é um exemplo, não é? Para todo o mundo, diria. E, portanto, agradeço mais uma vez a oportunidade que me dão de estar aqui a falar sobre esta obra. Relativamente ao dicionário, eu diria que o dicionário é a tradução de que não há matéria do direito que não interessa ao notariado. Normalmente as pessoas perspectivam, olham para o notariado como uma função burocrática e não têm a noção de que a intervenção do notário é exatamente uma forma de prevenir litígios, não é? Há um brocado espanhol que diz porta de cartório notarial aberta, porta de tribunal fechada. E, portanto, é esta intervenção a montante que muitas vezes serve para evitar litígios, não é? E muitas vezes também há confusão de conceitos. As pessoas confundem forma com burocracia ou forma com compressão da liberdade, quando a intervenção do notário é exatamente proporcionar essa liberdade às pessoas que nos procuram. Porquê? Porque a declaração que as pessoas fazem só é efetivamente livre se ela estiver devidamente informada. E mais do que informada, esclarecida, porque as pessoas, quando vão a um cartório, quando recorrem a um tabelião, têm a oportunidade de partilhar os seus anseios, colocar as suas dúvidas e ter as suas respostas para as dimensões jurídicas, fiscais, administrativas dos atos que estão a praticar. E, portanto, eu diria que esta forma que, ou imposta por lei ou por determinação voluntária das partes, é muito importante exatamente para assegurar essa liberdade. Porque o princípio dos nossos ordenamentos é o da liberdade de forma e é o da liberdade de forma e é o da autonomia da vontade. Mas essa liberdade e dessa autonomia é assegurada se e quando temos um profissional de direito que possa intervir explicando e descodificando aquilo que é a linguagem jurídica. Ora bem, este dicionário vai atacar de forma abrangente, eu diria, todas as áreas do direito. E aquilo que eu me propus fazer foi fazer um levantamento dos temas que são mais relevantes, tentar dar uma noção próxima de cada uma dos institutos e fazer uma recolha daquilo que tem sido a resposta jurisprudencial, quer dos tribunais, quer do Instituto do Registro e Notariado, que é no fundo uma estrutura em Portugal, a primeira estrutura de recurso, diria, dos atos dos notários e dos registradores, e portanto, a propósito de cada tema, eu tenho uma chamada de atenção para aquilo que tem sido a resposta quer da doutrina, quer da jurisprudência, portanto, dos tribunais e do Instituto do Registro e Notariado. Esta é uma primeira edição revista, porque é uma obra já um pouco antiga, que começou a ser feita por um colega nosso de Vouzela, uma pequena localidade no distrito de Viseu, mas era uma obra que deixou de ser atualizada há mais de 20 anos e, portanto, foi um esforço, como ando compreender, de seleção dos temas que continuavam a ser relevantes e não, e de atualização desses mesmos temas. É claro que felizmente em Portugal já esgotou, já vamos para uma segunda edição e eu agora quero revê-la no fundo, mas também contra a forma. Porquê? Se abrir aí nós temos muitas referências jurisprudenciais com a indicação dos endereços dos sítios da internet. Ora, ninguém que esteja a ler um livro vai digitar Então aquilo que eu propus é converter essas hiperligações num QR Code, por forma a que as pessoas estão a ler,
há uma chamada para aquele acórdão, para aquela decisão do Tribunal Superior, e com a leitura do QR Code acedem logo. Porque há muita gente ainda que não prescinde do suporte físico, não é? É verdade. Não gosta de ler em e-book e, portanto, acho que assim conseguimos oferecer uma solução híbrida. Portanto, resumindo, esta era aquilo que nos queríamos propor com a reedição desta obra. Quanto à função, quanto à digitalização do notariado, a intervenção à distância, esse é um livro que eu traduzi com a permissão do nosso colega Isidoro Calvidal, que é notário na Corunha, e que é um livro que trata de problemas candentes e que tenta de uma forma breve ilustrar que é possível transferir para o ambiente à distância aquilo que são os princípios da atuação notarial no modo presencial, não é? E, portanto, é uma visão muito aproximada de cada um dos princípios que regem a nossa atividade e dizer, bom, no limite, de facto, é possível transportar esta atuação de prudência notarial daquilo que é o modo presencial para o modo à distância. E isto está mais do que provado pelo ordenamento jurídico brasileiro no seguimento do provimento 100. Eu creio que ele foi agora alterado, não é? Ele foi consolidado, né? Criou-se uma normativa, um código de normas do CNJ nacional, e esse provimento ele foi inserido dentro desse novo provimento, mas que ele não inovou normativamente, né, com conteúdo. Certo. E, de fato, a gente estava até na palestra, na nossa conversa anterior, falando exatamente disso, de como manter os princípios notariais, né, que são a nossa espinha dorsal, e como levar isso para os atos eletrônicos, que nosso maior desafio talvez seja esse. Né, e aqui no Brasil, de fato, a gente tem avançado, e é interessante em eventos como esse, que a gente aqui tem pessoas do mundo inteiro, talvez ver o quão ousado a gente foi, ou destemido, ou talvez até de necessidades, também, né? Talvez o tamanho do país, enfim. Obviamente que as necessidades são outras, não é? E o Brasil tem uma dimensão continental. Mas eu diria, de uma perspectiva de direito a constituir, não é? Não compreendo, eu creio que o legislador brasileiro foi bem mais coerente do que, por exemplo, o legislador português ou espanhol. Porque se eu parto para uma solução em que permito a intervenção à distância, eu não tenho que ter normas de âmbito de exclusão material. A solução é solução boa para todos os atos, incluindo testamento, ou então não é. Ou é segura ou não é. Sim. E eu creio que o sistema brasileiro conseguiu garantir isso. E, portanto, a atuação do notário há de ser o notário no final do procedimento que, no âmbito da sua autoritas, da sua gravitas, vai decidir se fecha ou não fecha o procedimento. Se está ou não está convencido que a declaração de vontade, independentemente da natureza do ato, é válida ou não é. E se é válida, ele conclui o procedimento. Se não é, não conclui. Ora bem, o que acontece, nós temos norma habilitante em Portugal já há 2 anos. Para terem uma noção, só houve 158 procedimentos online a nível nacional. Nossa. O que é nada. Mas o legislador excluiu os testamentos, excluiu atos das procurações genéricas e, portanto, de alguma forma, e em Espanha o mesmo, ainda foi mais restritivo, não é? O âmbito de aplicação é muito restrito em Espanha. Mas eu creio que isto também passa uma imagem para o público de alguma desconfiança. As pessoas perguntam, mas então o legislador acredita ou não acredita? Sim. É seguro, mas é só seguro para isto, já não é seguro para aquilo? E é interessante porque no Brasil, quando veio o provimento 100, alguns estados já tinham editado normas estaduais. Aqui cada estado tem uma competência normativa de regular também a nossa atividade. Em alguns estados, eles proibiram o testamento. São Paulo. De São Paulo, São Paulo foi proibido o testamento. E, de fato, vai muito nesse ponto. Ou a gente está discutindo aqui que isso é válido, eficaz e tem segurança, eu não posso entrar no mérito do ato. Se eu posso fazer uma escritura, eu posso fazer um testamento. E, de fato, acho que aqui a norma, quando ela veio, como existiam essas outras normas estaduais, chegou-se a cogitar, né, Caçamba? Será que o testamento pode fazer, por ser o ato talvez mais litúrgico, que o tabelião aqui no Brasil não pode delegar? E algumas vozes no início ainda tinham dúvidas e
E é curioso, porque na verdade hoje, por exemplo, tem alguns testamentos que eu até recomendo que se faça por videoconferência. Porque Sim. fica gravada toda a orientação e a leitura e etc, Sim. né? Então, Sim. até acho que de certa forma, em alguns casos, ele é até mais seguro. Eu também concordo. Sim. Concordo. Professor, a gente falava um pouco antes, e aproveitando que a gente falou aí sobre a ousadia, enfim, que em Portugal tem uma coisa que eu achei particularmente muito interessante, que são inventários litigiosos processados perante o notário, é isso? Sim, na verdade é isso. E mais, nós, neste momento, essa competência é uma competência concorrente, desde 2019, mas nós de 2015 até 2019 foi uma competência exclusiva dos notários, ou seja, a tramitação de inventário, o processo de partilha litigioso, corria obrigatoriamente nos cartórios notariais, independentemente de haver incapazes, porque menores ou maiores acompanhados, o antigo regime de interdição ou inabilitação, e portanto todo o processo era feito no cartório notarial e é o notário que decidia, que ouvia testemunhas, a produção de prova era feita no cartório e portanto, todo o processado era feito Como no se cartório. fosse uma grande ata. Exatamente, exatamente. E Mas como que foi essa experiência da houve- exclusividade para depois ter que ir para alternatividade ou concorrência? Certo. O problema é que foi, de facto, como hão de imaginar, uma revolução, não é? E houve alguma resistência por parte de alguns notários que não se sentiam tão preparados, não é? Sobretudo em processo civil e normas mais concretas, mais técnicas, e, portanto, houve necessidade, pela experiência que tivemos, de alguma forma, matizar a experiência e devolver aos tribunais aqueles processos em que há incapazes, não é? E, portanto, aí esses agora obrigatoriamente têm que ser tramitados nos tribunais. Mas a atuação do notário é uma atuação, eu diria, para judicial. O notário decide incidentes no processo. O notário ouve testemunhas e decide. E se as partes não concordarem, podem recorrer da decisão do notário, que é um recurso judicial para a primeira instância, não é? E o processo termina, obviamente, com a homologação do mapa da partilha, com as adjudicações, porque, obviamente, teria que ter essa homologação é judicial, porque, de outra forma, a solução não seria constitucional, não é? Mas foi um movimento de desjudicialização muito importante em Portugal e que, de alguma forma, é reveladora do estatuto que o notário tem perante a sociedade e também perante o poder político que decidiu atribuir esta função aos notários. É como se fosse, mutatis mutandis, aqui no Brasil a gente tem agora a adjudicação compulsória extrajudicial, né? Sim. Então todo o processo de prova acontece na ata e a gente manda para o registro só para o momento do registro mesmo. Verdade. Mesmo que haja uma notificação ali, enfim, tudo que é efetivamente probatório, desenvolvimento do processo está com o notário. Seria mais ou menos isso. Sim. Muito Eu diria mais interessante. complexo, não é? Porque o processo de inventário, como sabemos, mexe com, muitas vezes até com recalcamentos de infância, com gestão de emoções muito difícil. Eu acho que mas também em termos técnicos de interpretação de testamentos, etc. É de facto uma responsabilidade muito e talvez grande. Eu não sei se existam outros atos em que o tabelião tem esse poder decisório. Também talvez até pensando em princípios notariais, como compatibilizar talvez isso, né? Ou seja, a gente é acostumado aqui, a gente defende cada vez mais a desjudicialização, mas pensando sempre nessa formação consensual, né? Que é sempre uma premissa, talvez a desjudicialização no Brasil, né? Perante os notários, a consensualidade. E talvez eu imagino que não tenha. Existe alguma outra experiência de outros atos litigiosos que também vocês Não, na verdade não temos. Esta foi uma experiência. Temos o processo de uso capião, justificação, mas esse já desjudicializado há muito tempo. Mas sempre que há, no âmbito da nossa atividade, o princípio é o da consensualidade e, portanto, sempre que há litígio, nós temos que remeter as partes para o tribunal. Portanto, não há nenhum processo em que tenhamos decisão ou uma intervenção decisória semelhante à dos magistrados, a não ser neste processo. Mas creio que haveria outros, os processos de divisão de coisa comum poderiam ser, e sendo certo que depois podíamos mensurar e ver a partir do momento em que há um dissenso
mais significativa, então se calhar remeter as partes para tribunal. Mas até uma forma de aliviar aquilo que já é a carga dos tribunais, eu creio que os notários estariam aí na primeira linha para receber de judicialização atos que fossem objeto de judicialização. Até porque nós, à semelhança de creio que acontece no Brasil, em Portugal os notários são a profissão jurídica que tem um estatuto mais próximo dos magistrados. Não é? Aliás, é a única profissão liberal, estamos na matriz latino-germânica, não é? Que tem concurso público de acesso. Não é? É a única que tem dois concursos, aliás. É a única profissão em que se acede por concurso público. Mesmo sendo uma profissão liberal. Mesmo sendo profissão liberal, é a única em que se acede com concurso público, sim. E hoje, como é a realidade dos notários em Portugal? Hoje a atuação, a gente escutou no Brasil há um tempo que a atividade hoje notarial em Portugal passou por um processo de reestatização. E depois esse processo ele recuou. E hoje isso se compatibiliza, enfim, você sente vontade para falar desse assunto também? Na verdade é muito complicado, não é? Estaria aqui no fundo a transtornar a vossa paciência e juízo, porque é um processo muito longo. Nós, na verdade, até 2004 tínhamos um notariado próprio dos países socialistas, soviéticos. O notário 2004. Era até 2004. É uma privatização recente, então. Isso. O notário era um funcionário público tout court. Era um funcionário, foi o Salazar, no âmbito da ditadura que tivemos, que ao querer concentrar todo o poder, no fundo nacionalizou a função notarial. Mas antes do Salazar era privado? Era privado. Aliás, a designação de tabelião era, em Portugal, até ao Salazar eram os tabeliães, não é? A lei só depois é que passou à designação de notário, não é? A nossa atividade. E, portanto, houve essa nacionalização como forma de concentração do poder, de afirmação da ditadura nacional. Mas mesmo com o 25 de Abril, os governos que se seguiram mantiveram mesmo o status quo. E, portanto, a profissão notário era um funcionário público. Em 2000, com a Lei 2004, que entra em vigor em 2005, há uma reforma, uma revolução, e então, finalmente e bem, há uma aproximação do notariado português à matriz latino-germânica, ao notariado tipo latino. E aí sim, funcionário público, mas com a atuação num quadro de profissional liberal, não é? Portanto, sob a alçada do Ministério da Justiça, mas todas as instalações, funcionários, e, portanto, houve também uma capacidade de resposta muito maior, não é? E os cidadãos e as empresas, creio que estavam felizes com a nova solução. Entretanto, entra um governo socialista que faz uma contra-reforma, logo em passado 2 anos, em 2006, e cria estruturas dentro do próprio Estado que oferecem uma resposta paralela à dos notários, com, não sei se ouviram aqui, o Casa Pronta, o Empresa na Hora, as pessoas se dirigiam às conservatórias de registro e faziam tudo no mesmo ato, título e registro. E o registro lá é estatal, sempre foi estatal. O registro é estatal, sim. O registrador é um funcionário público tout court. Bom, entretanto, alguns atos também foram diluídos e distribuídos por outras profissões. Falou-se de uma desformalização, mas não houve desformalização nenhuma. O que houve foi atribuição de competências a outras entidades. Mas, de qualquer maneira, eu creio que tudo isto serviu para provar que, de facto, nós somos criadores de um capital de grande importância, que é a confiança. Sim. E nós hoje temos cidadãos e empresas em Portugal que têm possibilidade de resolver os seus assuntos do dia-a-dia, do direito civil, das empresas, podendo recorrer a uma míria de profissionais e continuam a ir aos cartórios, continuam a acreditar no notário. E é isso que eu tenho tentado partilhar, assim nós saibamos respeitar essa confiança que já vem de séculos, não é? Sim. E que as pessoas nos reconhecem. Sim. Nos reconhecem. Resiliência tem que ter para... Sim. Eu comprei, quando eu estive lá agora em Lisboa, comprei um livrinho sobre a história da introdução do tabelionato em Portugal, século XIII. Uau! Sim. E o livro vinha com os sinais públicos dos tabeliões do século XIII. Do professor Bernardo Sá Nogueira, não é? Nem existia o Brasil descoberto ainda. É muito interessante. E é isso aí. A atividade ela se mostra que ela existe, que as pessoas confiam
os notários, independentemente, né, de uma legislação ou, enfim, Sim. de outros Esse é um caminhos. capital que nós devemos preservar sim. sempre. E lá está, resistir à tentação de às vezes aligeirarmos aquilo que deve ser a intervenção do notário, os seus princípios, porque eu quero partilhar convosco, eu no início perdi alguns clientes por não ser se calhar tão flexível, mas eles retornaram, passado uns anos. Alguns passados uns dias, outros passados uns anos, mas vieram, reconhecem que de facto aquela solução ali pareceu mais simples, pareceu mais barata, mas depois veio a dar problemas e estão há 5 anos em tribunal porque... É verdade. Aquele tipo de conversa que em 15 minutos a gente aprende aquilo que a gente não aprendeu em alguns anos. É verdade. É isso. É verdade. A gente tem muito a agradecer, professor. Acho que a experiência mundial e, né, enfim, especialmente de Portugal, quando a gente esteve lá em Coimbra, a gente pôde falar isso, né? Toda a nossa experiência, a gente se sente como descendentes da experiência portuguesa. E, enfim, algumas ideias, né? O professor falou pra gente que a gente é ousado e agora a gente sai falando que ousado é quem faz inventário litigioso, né? Sim. Mas por que não ousarmos Exatamente, também, né? exatamente. Enfim, como disse, acho que essa troca de ideias é sempre muito valiosa. A gente só tem a agradecer pela presença, professor. Obrigado sou eu. Muito obrigado. Muito obrigado, professor. Obrigado sou eu. Obrigado.